A seleção vive um momento conturbado. Desde a eliminação na Copa do Mundo de 2022, nada mais parece funcionar. O Tite saiu, e entre 2022 e 2025, 3 técnicos passaram pelo comando da seleção. Nenhum deles conseguiu encontrar uma identidade clara, um estilo de jogo que funcionasse. Mas então surge um nome à altura da seleção, um nome que carrega peso, respeito e história. Carlo Ancelotti. Mais que um treinador vitorioso, ele é um líder respeitado pelos maiores craques do futebol mundial. E não é exagero dizer que o Ancelotti é o senhor Champions. Ele venceu a Champions League 5 vezes como técnico, sendo 3 com o Real Madrid em 2014, 2022 e 2024 e 2 com o Milan em 2003 e 2007. Além disso, conquistou as 5 principais ligas da Europa: a Premier League, a La Liga, a Bundesliga, a Ligue 1 e a Série A. Nenhum outro técnico na história conseguiu esse feito. Para finalizar, ele foi eleito o melhor técnico do mundo 4 vezes. Bom, eu tô aqui para te explicar o porquê Carlo Ancelotti é o técnico perfeito para a seleção brasileira. Na Itália, com o Milan, ele montou um time equilibrado, de posse e controle de bola. Na Inglaterra, ele fez o Chelsea jogar um futebol direto e rápido. Na Espanha, ele reinventou o Real Madrid apostando na velocidade e talentos de jogadores como Vinícius Júnior e Rodrigo. Ou seja, o Ancelotti sabe se adaptar, e isso é tudo que o Brasil precisa agora. Nos últimos jogos da seleção ficou nítido o caos tático. Vinícius Júnior estava apagado, o meio-campo sem função definida, os laterais estavam perdidos e nenhuma conexão entre defesa e ataque. A seleção parecia um amontoado de talentos sem direção, mas com Ancelotti tudo muda. Ele já deixou claro, vai observar o Brasileirão de perto. Jogadores que se destacam aqui terão chances reais de vestir a amarelinha. Além disso, ele exigiu à CBF liberdade total para tomar suas decisões. Um dos pontos mais fortes de Ancelotti é o controle do ambiente. Mesmo quando algo acontece nos bastidores, dificilmente vaza. Isso porque o Ancelotti preza pelo respeito nas equipes acima de tudo. Eu vou comparar com o PSG. O Neymar na época tentava sair do clube e brigava internamente. E tudo isso ia parar na imprensa. A torcida do PSG perdeu a paciência e chegaram a ficar na frente da casa dele com faixas. Esse tipo de caos destrói o clima de um grupo. E esse equilíbrio fora de campo reflete dentro de campo. Outro ponto-chave é que o Ancelotti sabe trabalhar com craques e grandes egos. Ele fez isso no Milan com Pirlo, Kaká e Shevchenko. Depois no Chelsea com o Drogba e o Lampard. No PSG com o Ibrahimovic. No Bayern de Munique com o Robben e o Ribéry. E no Real Madrid com o Benzema, Modric, Kroos e companhia. O mais importante, ele faz os egos trabalharem juntos. Ele sabe como motivar sem criar competição. No Brasil, o talento nunca foi problema, o desafio é organizar esse talento, fazer com que eles joguem pelo coletivo e nisso o Ancelotti é especialista. Hoje a seleção sofre com algo que antes nunca foi tão gritante, a falta de controle em campo. O Neymar, mesmo com as polêmicas, sempre foi um ponto de equilíbrio técnico. Sem ele, a seleção acaba sentindo falta e perdendo essa referência. Mas com o Ancelotti isso pode mudar bastante. Ele sabe usar os recursos que tem e no Real Madrid, na atual temporada, enfrentou uma série de lesões e teve que improvisar. O Valverde, que é o meio-campista, estava atuando como lateral direito. O Camavinga e o Tchouaméni, que também são meio-campistas, acabaram indo para a defesa. Nenhum desses jogadores nasceram para jogar nessas posições, mas o Ancelotti treinou, adaptou e desenvolveu. Hoje eles se tornaram jogadores que sabem jogar nessas posições apesar de não serem os melhores. E é disso que a seleção precisa, a adaptação com propósito. O Ancelotti não é um técnico preso a um esquema. Ele monta times com base nas características dos jogadores. No Brasil, tivemos técnicos que forçavam jogadores em esquemas engessados e o resultado sempre foi a bagunça em campo. Com Ancelotti, o esquema se molda ao jogador e não o contrário. Por ter passado pelas principais ligas da Europa e treinado jogadores de diversas nacionalidades, o Ancelotti conhece diferentes mentalidades e estilos de jogo. Ele entende o futebol rápido e físico da Premier League, a técnica e o toque de bola da La Liga, o equilíbrio tático da Série A. E isso é fundamental, porque a maioria dos jogadores da seleção hoje atuam fora do Brasil e estão acostumados com ritmos e padrões diferentes. Nas últimas convocações era visível o desentendimento dentro de campo. Um jogador queria acelerar, o outro queria segurar e ninguém sabia o que fazer com a bola. Ancelotti vai unir essas peças e organizar esse quebra-cabeça.
Outro diferencial de Ancelotti é a comissão técnica que está trazendo com ele, onde parte da sua comissão técnica já trabalha com ele desde a época que comandou o Chelsea. Além disso, Taffarel, que é o preparador de goleiros da seleção, vai continuar no seu cargo. Também houve rumores de que Kaká pode integrar a comissão. O Kaká foi treinado por Ancelotti no Milan, com quem ganhou a Champions em 2007. O Kaká é respeitado, carismático e entende o ambiente da seleção. Mesmo sem experiência técnica, ele pode ser uma ponte entre o grupo e o comando. Recentemente saiu uma pré-lista para a próxima data FIFA dos jogadores que o Ancelotti quer ver jogando na seleção. Nela estão o Alan Patrick do Internacional, o Alexandro do Lille, o Antony do Real Betis, o Andrei Santos do Strasbourg, o Caio Henrique do Mônaco, o Casemiro do Manchester United, o Danilo do Flamengo, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gerson do Flamengo, o Hugo Souza do Corinthians, o Igor Jesus do Botafogo, o João Pedro do Brighton, o Léo Ortiz do Flamengo, o Matheus Cunha do Wolverhampton, o Neymar do Santos, o Oscar do São Paulo, o Pedro do Flamengo, o Richarlison do Tottenham e o Wesley do Flamengo. Na minha opinião, o Casemiro devia ser o jogador da seleção já faz tempo, assim como o Neymar sempre vem sendo. Nas últimas convocações faltou um cara que tem a cara da seleção, o famoso veterano. O ataque da seleção ele já conhece bem. Vinícius Júnior e Rodrigo com certeza farão parte da titularidade, já que são seu voto de confiança. Com certeza a equipe que ele formará será muito forte. Ancelotti sabe fazer um time que causa dor de cabeça no adversário. Pensando nesse elenco, imagina só um possível time titular do Ancelotti. Alisson no gol, Marquinhos e Éder Militão na zaga, Caio Henrique e Wesley nas laterais, meio campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar fazendo a camisa 10. No ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Richarlison fazendo a camisa 9 e podendo fazer o falso 9. Parece um time bem equilibrado, a defesa é sólida, o meio é criativo e o ataque é muito rápido. E o mais interessante, o Ancelotti já conhece muitos desses jogadores, como o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Casemiro. Isso vai facilitar muito a adaptação dele no comando da seleção. No Brasil, com tantos jogadores talentosos, pode ser que ele aposte em um time ofensivo, com muita velocidade pelos lados e um meio-campo equilibrado. Vai ser interessante ver como ele vai mesclar a tradição do futebol brasileiro com sua experiência europeia. Eu vi muita gente reclamando do fato de não ser um técnico brasileiro e que nunca precisávamos de um estrangeiro para fazer a seleção ser campeã. Com isso eu concordo 100%, mas até no Brasileirão os times estão trocando de técnico a cada 6 meses, e não dá pra ficar esperando aparecer um técnico perfeito. A seleção precisava de comando, precisava de um norte, e agora tem. Carlo Ancelotti é mais que um técnico vitorioso, ele é um gestor, um estrategista e um líder. Ele tem a experiência, a mentalidade e o conhecimento necessário para recolocar a seleção brasileira no lugar onde ela pertence, o topo do futebol mundial.